Oi, tudo bem? Me chamo Amanda e hoje nós vamos falar sobre a dança dos dragões e o questionamento da linhagem feminina. Antes de começar o vídeo, é preciso eu explicar uma coisa. Esse vídeo ele não vai ser sobre a história da dança dos dragões. Aqui a gente vai revelar nuances sobre o questionamento da linhagem feminina dentro da dança dos dragões e como isso prejudicou os Targaryens e seu reinado nos próximos anos ali. Precisamos apresentar certos personagens aqui. O primeiro que a gente vai apresentar é o Jay Harris, do vídeo passado, que eu falei pra vocês, que criou todo aquele mito sobre os Targaryens durante o reinado dele, mais dois personagens que também vão ser necessários nessa história, que se chama o Aemon Targaryen e o Baelon Targaryen, os seus dois filhos homens mais velhos. O questionamento da linhagem feminina dentro da família Targaryen não é atual. Na verdade, em si, ela vem desde Visenya e Rhaenys, porque ambas eram esposas do Aegon Targaryen, porém, ele teve ali um certo tempo ali para conseguir ter apenas 2 filhos, tendo 2 esposas. Sem contar, sobre a morte delas e o que isso veio ocasionar dentro do reino. Então, a raiz ela é muito mais funda do que se parece. E no momento que essa treta ela explode, ela só era uma questão de tempo. Aemon Targaryen casou com uma Baratheon, com sua tia, na verdade, de sangue mesmo, e teve uma filha chamada Rhaenys Targaryen, que veio a se casar com a serpente marinha, o Lorde da Casa Velaryon, enquanto Baelon se casou com a sua própria irmã, e teve 2 filhos chamados Viserys e Daemon. A sua irmã se chamava Alyssa Targaryen. Ambas não vão ser necessárias ou vão ter um enredo muito pequeno na Dança dos Dragões em sua influência. O problema vai acontecer nessas 2 linhagens. O Jay Harris teve mais de 10 filhos ao longo da sua vida. Porém, quando no momento ele veio, teve ali a sua saúde deteriorada e a sua sucessão estava sendo novamente questionada, esses 10 filhos, na verdade, não serviram para praticamente nada na sucessão do trono. Apenas 2 linhagens foram para frente e conseguiram levar pessoas para o Trono de Ferro. Nesse momento, aonde Jay Harris ele está com a sua sucessão sendo questionada, ele decide abrir uma assembleia, aonde ele vai lavar as suas mãos em relação à sucessão do trono e vai decidir que vai deixar nas mãos dos lordes de Westeros para decidir qual dos seus filhos, dos seus netos, na verdade nem seus filhos, porque os seus filhos já estavam mortos nessa época, quais os seus netos iriam herdar o Trono de Ferro. Essas 2 linhagens, a Rhaenys, o Viserys e o Daemon, A Rhaenys, ela já tinha um filho, um homem, o Laenor Velaryon, Ele era da casa Velaryon. E, na verdade, não era ela que ia subir para o Trono de Ferro, e sim, eu acho que era seu filho, No caso, a sua linhagem estava sendo questionada ali, não era a sua sucessão ao trono. Enquanto temos o Viserys e o Daemon. O Viserys, já tendo ali a sua esposa Aemma Arryn, ele já tinha a Rhaenyra. Eu acho que nessa época ele já tinha a Rhaenyra, se eu não me engano. Enquanto o Daemon, tinha ali, era casado, mas também não era casado. Em teoria, a linhagem da Rhaenys era mais segura ali se você olhasse, realmente sentasse e realmente entendesse o que estava acontecendo ali, você iria perceber que a linhagem da Rhaenys era mais segura. Ela tinha um herdeiro próspero ali, que tinha ali as suas questões da sexualidade, porém ele já tinha uma irmã também, ela tinha uma linhagem segura, enquanto o Viserys e o Daemon não tinham. O Viserys, eles tinham uma esposa, só que a Aemma Arryn não conseguia muito bem ter os filhos, ela engravidava, depois perdia. Ela foi muito amaldiçoada durante a vida dela com natimortos e abortos, Ela só conseguiu em toda a sua vida ter a Rhaenyra, enquanto o Daemon estava nem aí com nada. Porém, isso não impediu que eles escolhessem o Viserys, O Viserys que subiu ao Trono de Ferro e causou uma guerra civil dentro de Westeros porque ele decidiu que iria se casar novamente depois de já
ter tido a Rhaenyra Targaryen. Porque depois que o Viserys sobe pro trono de ferro, o que acontece? Novamente a sua linhagem ela é questionada, o seu sucessor é questionado. Ele fica tentando ali ter um herdeiro com a Aemma, não consegue, ela vem a falecer e novamente isso vem para a mesa de jogo e eles têm que escolher entre a Rhaenyra e o Daemon Targaryen. Rhaenyra, que era uma criança, era uma menininha, e o Daemon, que não queria nada com a vida, só ficava fazendo merda, ficava sendo exilado toda hora porque ele fazia besteira dentro do reino, tudo isso. Existia uma insegurança na linhagem do Viserys. Então ele decide que simplesmente vai nomear a Rhaenyra Targaryen como sua herdeira do trono. E isso vai ocasionar um erro, porque não só antes ele decidisse segurar essa decisão para ele, no peito dele, como herdeira, porque assim, ele jogou pro peito dele e ele de fato falava para todo mundo que a Rhaenyra era herdeira do trono. Só que ele mesmo ocasionou a sua oposição contra a Rhaenyra no momento que ele casa novamente e tem filhos com uma mulher chamada Alicent Hightower, que, pasmem, ambas se odiavam. Pelo menos começaram a se odiar depois que a Alicent resolveu engravidar. E tudo isso porque eles decidiram que era mais prático colocar um homem no trono do que de fato ter já uma linhagem feminina garantida com a Rhaenys. Eu poderia vir aqui e falar como que isso ocasionou problemas para a casa Targaryen, dar aquela famosa lacrada, dizer como o machismo de Westeros destruiu a vida da Rhaenyra e tudo mais, e como isso ocasionou uma guerra, e dar a famosa militada. Eu poderia fazer isso, mas não é isso que eu quero fazer, e sim falar sobre como, no momento que a misoginia contra a Rhaenyra se naturalizou, isso sim ocasionou uma guerra, mas que, de um modo geral, a linhagem feminina é sim necessária para a sobrevivência das casas dentro de Westeros. Não é incomum, principalmente dentre casas pequenas, quando elas têm esses problemas de sucessão, nomearem herdeiros bastardos. Antes os caras eram os bastardos, eles são legalizados, digamos assim, enquanto herdeiros da casa, quando não tem nenhum outro herdeiro, e eles herdam ali terras, as propriedades e os títulos daquelas casas. Então, sim, existem outras formas ali de você ser herdeiro das casas nobres dentro de Westeros. E muitas vezes se faz necessário herdeiros da linhagem feminina para conseguir herdar essas casas e os títulos. E quando a gente se retorna à casa Targaryen e essa negação aos títulos da linhagem feminina se faz até meio que uma burrice, porque dentro das casas de Westeros isso não era uma prática incomum, era uma prática que os Targaryens estavam tentando questionar. Ali, naquele momento, eles conseguiram, abrir a própria cova para se jogar dentro. Quando eu falo bastardos, não é só bastardos, por exemplo, dos lords, dos homens ali, dos títulos e tudo. Eles têm vários bastardos, não é incomum, São homens que, apesar de casados, têm bastardos fora do casamento. Porém, tem mulheres também que fazem parte das casas nobres, que têm filhos bastardos e eles também herdam as casas. E um exemplo claro disso é a casa de Dorne, a Martell. Eles têm uma relação muito mais próxima em relação a bastardos, Então, eles não têm essa resistência. Porém, eles também, a linhagem feminina não é questionada. Quem herda em Dorne também pode ser uma mulher e a sua linhagem vai continuar normalmente. E a gente tem que levar em consideração que ela é uma casa relativamente mais recente dentro de Westeros, porém com uma longevidade muito maior, graças à linhagem feminina. Enquanto a gente vê as outras casas de Westeros, volta e meia tendo esses problemas de sucessão por terem resistência maior à sua linhagem feminina. Quer dizer, não é como se eles não recusassem a linhagem feminina, porém ela é utilizada em últimos casos. Quando se utilizadas da forma correta ali dentro da sucessão, elas dariam muito mais longevidade dentro de Westeros. Para vocês terem noção, a casa Stark teve vários bastardos que herderam o Winterfell.
E a gente também pode usar essa mesma lógica para várias outras das grandes casas que em algum momento provavelmente já tiveram problemas de sucessão e também utilizaram bastardos para conseguir ali fechar tudo. Atualmente nos livros a gente tem a casa Bolton, que não tem mais herdeiros, digamos assim, oficiais, e tiveram que nomear um bastardo como herdeiro da casa Bolton, que no momento está em Winterfell. Mesmo os bastardos dentro de Westeros sendo tratados mal, porque eles são muito maltratados, ainda assim eles têm possibilidades de ascensão social. Eu vejo várias pessoas falando que isso, na verdade, o que o J. Harris fez foi uma democratização em relação à sucessão, né? No momento ali da casa Targaryen, durante a Dança dos Dragões, e que esse era o ponto dos verdes. Quando a gente sabe, no fundo, que não foi exatamente isso, não. Porque a casa da Alicent, a Hightower, é uma casa muito tradicional dentro de Westeros e que, pasme, provavelmente tem altíssimas chances deles terem precisado, sim, de bastardos para herdar a casa Hightower em algum momento. Até porque eles são uma das casas mais antigas dentro de Westeros. A possibilidade deles não terem tido nenhum tipo de bastardo herdando o título deles é gigantesca. Então, o problema não é a bastardia aqui dentro da casa Targaryen nesse momento. Sem contar que a própria casa Hightower utilizou isso contra a Rhaenyra, dizendo que seus filhos eram bastardos. Sendo que não é bem assim, né, gente? Não é assim que funciona. Você questionar membros da sua própria família é tipo você dar o tiro no próprio pé. Um exemplo que eu posso dar aqui. A relação de Tyrion, Jaime e Cersei Lannister. Você precisa entender que o Tyrion não gosta da Cersei, né? A gente sabe que ele não gosta da Cersei, não gosta do Jaime. E não gosta da sua família de modo geral. Dentro dos livros, já na série, né, é outra coisa. Dentro dos livros, ele tem um ódio muito mortal pela família dele. Porém, em boa parte durante a vida dele, ele não faz nada contra a Cersei e o Jaime quando ele fica sabendo que os filhos deles são bastardos. Quando ele descobre sobre o caso dele com a Cersei e o Jaime, ele sabe que os filhos dela são bastardos de fato. Em várias partes desse livro, ele dá a entender sim que ele sabe e que ele não quer que outras pessoas saibam também. Porque ele sabe que no momento que questionarem a bastardia dos filhos da Cersei, ele também fica lascado junto. Porque você está questionando quem está sentando no trono de ferro e mais a casa Lannister e a casa Baratheon, as duas de grandes casas dentro de Westeros, extremamente tradicionais, herdeiros de reis, vão ser questionadas de uma forma extremamente complicada que vai fechar o circo deles em algum momento. E mesmo que sejam apenas boatos, ainda assim isso vem para atormentá-los em vários momentos durante a narrativa, porque eles vão ser questionados, isso literalmente vai causar uma guerra civil dentro de Westeros, a famosa Guerra dos Cinco Reis, onde cada Targaryen, não, onde cada Baratheon decidir que é o herdeiro do trono, né? Que vai ocasionar tudo isso. E isso é um problema. Então a gente vê as atitudes da Alicent Hightower literalmente colocando uma arma não só na cabeça da Rhaenyra, mas também nos próprios filhos no momento que ela vem questionar isso. Mesmo a Alicent colocando essa arma na cabeça dos filhos dela, ainda assim ela tem aliados através da casa Hightower que faz com que ela consiga, em algum momento, fazer nessa usurpação do trono da Rhaenyra, porém, isso também vai vir contra ela depois. Em sua suma, o que eu quero dizer é que durante a Dança dos Dragões, teve vários sinais onde esse conflito não ia dar bom, e quando eu falo não dar bom, eu falo em questão de longevidade em relação à casa Targaryen. Não é à toa que isso veio também dar uma consequência gigante, que foi a extinção dos dragões nesse meio tempo. Esse ele não é um vídeo pra gente ficar aqui defendendo a Rhaenyra ou, tipo assim, dizer que a Rhaenyra é uma personagem incrível. Não me entendo mal, eu não acredito nessa narrativa. Eu não acredito que a Rhaenyra fosse uma boa rainha. Porém, em compensação, ela não estava colocando uma arma na cabeça dos filhos dela, porque ela
ela estava numa situação onde ela sabia que o Laenor Velaryon não conseguiria ter filhos, né, por vários motivos, dentre elas ele não gostava de mulheres. Ela foi, né, procurar outra forma, porque inclusive ela precisava ter filhos, e ela decidiu ter filhos fora do casamento. E isso não necessariamente seria um problema se a Alicent viesse abertamente questionar a própria família que ela faz parte. E principalmente depois que a gente pensa que o Viserys colocava os filhos da Rhaenyra no colo dele e dizia para toda a corte que eles eram os herdeiros do trono. Então me fala, se isso não for literalmente colocar uma espada na garganta dos seus filhos, o que isso seria? Eu poderia ficar meia hora falando como o machismo é errado, mas eu quero que vocês realmente coloquem a mão na consciência enquanto assistem esse vídeo e entendam que há questionamento sobre a herança da linhagem feminina dentro da casa Targaryen é um problema a longo prazo que explodiu na Dança dos Dragões, mas a possibilidade que isso ia explodir em algum outro momento para frente da casa Targaryen ia ser a mesma coisa, se não pior do que aconteceu durante a Dança dos Dragões, né? Então eu acho muito curioso essa ideia que as pessoas têm sobre os Tingwin, que eles estão tentando democratização, né, da forma tradicional dentro de Westeros, e que os Targaryens deveriam digamos assim, se ajoelhar ou pelo menos seguir os dogmas dentro da fé dos sete, sendo que a própria fé dos sete, ela é criada enquanto uma crítica contra a Igreja Católica. Ela tem vários paralelos. Então ela não foi feita para ser seguida de uma forma crível, digamos assim. Não podemos simplesmente vir aqui e dizer que a fé dos sete, enquanto influência, ela não prejudica ativamente dentro de Westeros. E os Hightower utilizarem dessa arma para conseguirem colocar quem eles queriam no trono, não passa de uma desculpinha esfarrapada de utilizar deuses ou dogmas tradicionais para simplesmente ter influência dentro de Westeros. No final, o que eles queriam era o poder de decidir quem eles queriam dentro do Trono de Ferro. Porque se o Aegon não tivesse na jogada, eles iam querer outra pessoa. Eles iam dar um jeito de colocar outra pessoa. Eles queriam ter o poder da escolha, de poder decidir a vida e morte da Rhaenyra. Isso não é nada mais, nada menos que um pensamento extremamente misógino de controle de corpos. Então, dizer aqui que a Alicent ela estava certa em relação a Rhaenyra em muitos dogmas, que a Rhaenyra era uma mulher libertina, utilizar da liberdade sexual da Rhaenyra enquanto contra ela mesmo, e ainda assim questionar a linhagem feminina que poderia vir prejudicar ela e os próprios filhos que ela cria no Trono de Ferro. Parece bizarro, mas é necessário falar o óbvio, que é a Alicent e o pai dela estavam procurando era por influência, nunca foi por questões de dogmas religiosos. Esse vídeo eu estou fazendo essa crítica em relação a isso, sobre esse argumento de utilizar que é na verdade a fé dos sete que tem influência dentro de Westeros, utilizar dela para dizer que a Rhaenyra não era legítima do Trono de Ferro, utilizando que ela tem bastardos, ou que ela é uma pessoa libertina, se deitava com o próprio tio, ou qualquer esse tipo de desculpa, porque não pode ser literalmente uma desculpa, porque no final isso, na verdade, iria contra os próprios princípios dos próprios Targaryens, porque eles se veem enquanto uma família que não precisa necessariamente seguir os dogmas eu ia dizer dogmas cristãos, mas sim dogmas religiosos da fé dos sete. Eles se vendem quanto a esse tipo de família. Porque eles são estrangeiros, porque eles são imigrantes, eles têm dragões, eles se vendem. Na verdade, toda a propaganda política dentro do time dos Verdes, ela é extremamente questionável a todo momento. E no final do dia, isso vai vir contra a própria casa Targaryen e eles vão ter que pagar por isso. Porque em nenhum momento a casa Hightower ela vai sofrer as consequências que eles vão causar dentro da ruína da casa Targaryen. Porém, entretanto, eu não acho que a ruína da casa Targaryen, na verdade, estava tão ruim assim.
né, a gente pode aqui fazer esse questionamento. Eu espero que esse vídeo não tenha ficado confuso durante ele, porque quando eu decidi falar sobre a Dança dos Dragões, eu queria falar sobre um assunto um pouco mais aberto, eu não queria ficar aqui só contando a história da Dança dos Dragões, e sim trazer esse questionamento da linhagem feminina. E principalmente porque eu vejo muitos criadores, né, sobre as Crônicas de Gelo e Fogo, que são Team Green, e utilizam de vários desses tipos de argumentos sobre o tradicionalismo dentro de Westeros, e que na verdade os Team Green só estavam tentando continuar com ele, quando na verdade isso é uma mentira, né? Isso é uma mentira muito descarada. Eu acho que também vale lembrar que esse negócio de Team Green foi algo criado pela série, porque antigamente não existia esse questionamento em cima sobre a linhagem da Rhaenyra. Era uma história que antigamente ela era só voltada a falar sobre a misoginia dentro de Westeros. Então, né, era ali para usar uma história de exemplo. Olha como a Rhaenyra foi usurpada pelo próprio irmão e é isso e aquilo. Essa história foi utilizada dessa forma. Ela nunca foi com o intuito de ser feita 2 times apenas e que você precisa escolher um lado. Quando, na verdade, a série ela utilizou dessa narrativa para poder, né, destrinchar os personagens de uma forma humanizada para a gente poder ter, sei lá, carisma, ter afeto por eles. Porque eles sabiam desde o começo que se eles fossem por essa outra vertente, que era uma crítica totalmente contra os Team Green, eles não teriam, talvez, nem tanta discussão na internet sobre isso, porque a gente precisa falar o óbvio, que é machismo errado. A Rhaenyra, mesmo que ela fosse uma pessoa ruim, ela não poderia ser punida da forma que ela foi, unicamente porque ela tinha bastardos, né? E tudo isso. No final da conta, né, a série ela acabou trazendo uma visão extremamente errônea sobre o que era a Dança dos Dragões antes da série. Ando encerrando o vídeo por aqui. Eu agradeço a quem escutou até agora e conseguiu, né, eu acompanhar os meus raciocínios aqui. Normalmente eu faço esses vídeos um pouco mais no freestyle, né, eu não faço muito roteiro na hora que eu vou fazer eles. Então, eu vou aqui divulgar minhas redes sociais, eu faço vídeo pro TikTok, lá eu trago bem mais conteúdo, né? Aqui, né, eu vou fazer um conteúdo um pouco mais denso, mas lá eu também trago conteúdo, fico respondendo as pessoas, tudo. E nas minhas redes sociais eu posto quando tem vídeo e live por lá, tá bom? Me siga nas minhas redes sociais, que é Amanda Bonioli, e um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!